Estudos na vida de José, um homem íntegro num contexto corrupto. Mensagem 7. Homem público tem condições de ser honesto? Para o bem do povo ou o meu bem? Gênesis 47, 13 a 26. Há pouco mais de um século, Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Parece que ele vivia nos dias de hoje. Mas não. A desonestidade, a desonra, a injustiça já eram a ordem do dia. Só que a coisa piorou. Ela incrementou. Eu penso que o cartunista Geraldo Passo Fundo captou bem essa evolução. Antigamente, orgulho de ser honesto. Mais tarde, ser honesto. Depois, vergonha de ser honesto, conforme nós acabamos de ver Rui Barbosa descrevendo. Seguinte, ser desonesto. Hoje, orgulho de ser desonesto. A julgar só pelo século XXI no Brasil, os últimos 17 anos, para mencionar apenas alguns eventos, nós tivemos a chamada Operação Navalha em 2004. Um sofisticado grupo organizado voltado à obtenção de lucros por meio de contratação e execução de obras públicas, sistema que teve início no Poder Executivo Federal e levou a prejuízo de 154 milhões de reais. O Mensalão 2005, 2006, as datas que eu menciono aqui são apenas as datas em que a coisa pipocou, não é que ela não existia antes. Até então, esse caso, o Mensalão, foi o maior escândalo de corrupção política mediante o encabeçar dessa maracutaia toda pelo partido que estava no poder, no governo, na compra de votos de parlamentares de vários partidos políticos, mas envolvendo também ministros e gente do alto escalão de empresas, bancos privados, etc. É praticamente impossível de se calcular o montante de dinheiro que essa corrupção institucionalizada movimentou. Aí nós tivemos em 2006 a máfia dos sanguessugas, 110 milhões desviados da saúde na compra de ambulâncias superfaturadas, envolvendo mais de 70 parlamentares de 6 estados. O caso Furnas, em 2008, superfaturamento da construção de 2 hidrelétricas pela estatal Furnas Centrais Elétricas, que gerou perdas financeiras da ordem de 185 milhões de reais. Aí nós tivemos a máfia dos transportes, 2011, o primeiro caso a vir a público envolvendo cobrança de propina das empreiteiras. Rombo de 23 milhões que foi em grande parte para o caixa de um único partido na época. Aí nós tivemos fraudes em licitações da saúde pública no Rio de Janeiro em 2012. Um esquema que via fraudes em contratos e licitações, pagamento de propinas e pagamento de serviços jamais prestados rendeu um prejuízo de 22 milhões de reais aos cofres públicos do Rio de Janeiro. Não é à toa que o Rio de Janeiro está onde está hoje. Se nós formos continuar a lista, nós não teremos tempo para olhar para o texto de hoje. Nem de tratar como José administrou o fato de ser um homem público para o bem do povo. Mas para encerrar essa introdução aqui, próxima de completar seu 3º ano de existência, a Operação Lava Jato já rastreou a existência de 4,1 bilhões de reais em propinas pagas nos últimos anos, segundo o jornal O Globo, de 28 de fevereiro de 2017. Conforme o procurador Deltan Dallagnol do Ministério Público Federal, estima-se
que a cifra de propina paga ultrapasse os 20 bilhões de reais em menos de 2 décadas. Aliás, isso só no Brasil. Sem contar as propinas pagas no exterior, que já começam a pipocar nos vários países e ainda vão render prisões. Mas o mais interessante em tudo isso é que a grande maioria dos, se não me engano, 80 e poucos já condenados e presos pela Lava Jato, continua jurando inocência. Mas pouco a pouco, a tal da delação premiada vai revelando que não existem inocentes. Quando a pessoa percebe que não tem jeito, ela apela à delação premiada para tentar amenizar a sua pena. E numa dessa, cabeças vão rolando. Então cabe uma pergunta. Como deveria se portar um homem público? Alguém que chegou a um cargo porque ele tem a confiança de quem lá o colocou, de quem o elegeu para tal cargo. O que tal pessoa deve fazer quando o país precisa dela, precisa da sua dedicação, do seu sacrifício, do seu empenho para que o país supere as suas crises, cresça e, consequentemente, todos sejam beneficiados? A resposta lógica e simples, que seria dada por qualquer ser humano normal, seria mais ou menos assim. Ele tem que ser honesto, íntegro, alguém que não tira proveito pessoal do cargo que ocupa, pelo contrário, pensa no povo, principalmente nas pessoas mais necessitadas e sem condições de mudarem a sua própria sorte, como as crianças e os idosos, e age pensando nessas pessoas para defender o direito delas. Mas na história da política brasileira, conforme nós concluímos do que disse Rui Barbosa, ela já anda na contramão há muito tempo, na contramão dessa verdade, na contramão dessa correção de princípios, de integridade, e não é de hoje. Ao longo da história do ser humano, essa tem sido a ordem do dia. E não é só no Brasil, não. Embora reconheçamos o requinte do esquema montado no Brasil e montado por brasileiros, que seria digno caso houvesse de um prêmio Nobel de corrupção. Mas por que isso acontece? Isso se dá porque o ser humano, em lugar de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a si mesmo, esse ser humano riscou Deus da sua agenda e prejudica o próximo sem qualquer sensibilidade a cada oportunidade que ele tem, porque ele ama a si mesmo de forma pecaminosa. A Bíblia deixa esse porquê muito claro desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E depois disso, depois de Deus declarar isso, veio o dilúvio. E depois do dilúvio, Deus reitera isso no capítulo 8, versículo 21, quando ele deixa claro que isso nasce com o ser humano. Nós herdamos isso de Adão, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, diz o texto bíblico. O homem público consegue ser limpo, consegue ficar longe de tirar proveito pessoal de cargos que ocupa? A Bíblia mostra que isso é possível, sim. Se tal homem público se pautar pelo temor de Deus, se enxergar Deus como soberano, inequivocamente sábio e amoroso, e consequentemente ele, por causa disso, amar o próximo como ele ama a si mesmo. E José é um bom exemplo disso. Há vários exemplos na Bíblia, não nos enganemos.
vários exemplos de bons homens públicos. Daniel, Esdras, Neemias, para citar alguns, além de José. Mas não nos esqueçamos que na história de José, ela está intimamente ligada ao gerenciar de crises durante a sua vida. Desde a sua infância. E repito, não nos esqueçamos que essa história aconteceu há cerca de 3.900 anos. Época em que os regimes políticos do mundo inteiro eram sempre totalitários. Justiça social era algo desconhecido. Mas José se pautou por essa seriedade, por essa honestidade e integridade. Dentro do que ele pôde, ele foi o mais correto possível, pensando no próximo. Observemos as crises que José teve para gerenciar em sua vida. A princípio, elas foram todas de ordem pessoal. A morte da sua mãe, quando Benjamim nasceu, José tinha perto de 10 anos de idade. À medida que a predileção que o pai tinha por ele ficava mais evidente, a hostilidade, a inveja e o ódio até dos irmãos mais velhos que crescia. E não nos esqueçamos que eles eram irmãos de José por parte de pai, mas eles eram filhos de 3 outras mães, o que só intensificava o problema. Aí com 17 anos mais ou menos ele é vendido como escravo, vai parar num país diferente, com língua e costumes totalmente desconhecidos dele. Já na casa de Potifar, ele gerencia uma crise que não sabemos quanto tempo durou, o assédio sexual da mulher de Potifar, que acaba culminando com uma acusação mentirosa que o leva para a cadeia. Na cadeia sendo alguém que não tinha direito a um julgamento justo e uma pena específica, ele estava condenado a passar o resto da vida lá. Ele tem que administrar a crise de ser esquecido pelo copeiro do rei, que foi ingrato para com ele. A crise de aparentemente ser esquecido por Deus. Ele ficou pelo menos mais 2 anos na cadeia depois da saída desse copeiro do rei, depois que o copeiro prometeu se lembrar dele e não se lembrou. Mas quando José chega ao poder, ele estava devidamente preparado por Deus para gerenciar a crise na vida dos outros. Outros que agora estariam sob sua responsabilidade, porque ele havia aprendido a administrar as crises na sua própria vida. E olha, a população do Egito naquela época era estimada em 5 milhões de pessoas, segundo os historiadores. E essa crise não foi passageira, como os escândalos de corrupção que têm se tornado claros nos últimos 3 anos. Em 2 ou 3 anos se derruba uma Petrobras, ou coisa que o valha. José havia sido colocado por Faraó como gerente de 7 anos de tremendo crescimento econômico, de safras recorde. Mas aí ele chega ao ponto de estar diante de uma crise de fome mundial, com duração certa de mais 7 anos. 7 anos de crise ininterrupta, que literalmente se agravava a cada dia que passava. Isso está descrito muitos detalhes entre o capítulo 42, versículo 1 até o 47, 12. Mas nós temos um bom resumo disso no capítulo 41, versículos 53 a 57, que dizem: Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José,
porquanto a fome se agravava em toda a parte. Será que José vai se sair bem aqui como homem público? Será que ele vai ser honesto, ele vai ser íntegro? Ou ele vai tirar proveito dessa crise, proveito pessoal? A ideia central do nosso texto é quando Deus é o foco principal da vida de um homem público, ele age em favor do próximo. O foco das atenções agora se volta para José. E se eu lidar com essa crise, se eu lidar com os egípcios em meio à crise. A fome havia atingido seu auge. E os egípcios perceberam que não havia esperança, não havia saída, a não ser em José. A fome era tal que todos estavam dispostos a se submeter a José, independentemente das implicações, sem importar o preço que tivessem que pagar. Eles sabiam que não havia futuro senão na administração de José. E a solução de José para os males do Egito foi trazer tudo sob as asas, sob a responsabilidade, sob a autoridade do trono do Egito. Quando há uma crise nacional, ou mais ainda, quando a crise é mundial, é o governo que deve tomar a frente. A responsabilidade de apresentar soluções é do governo. Infelizmente, hoje em dia, quando ocorre um problema, a tática é de apontar o dedo para os culpados da crise. Como que tirando de sobre os ombros a responsabilidade de apresentar soluções. Você se lembra que num passado relativamente recente, a crise das bolsas asiáticas provocou uma reação em dominó, como a gente chama, né? E derrubou as bolsas de valores no mundo inteiro e por muito tempo a nossa bolsa de valores esteve em baixa. Ela demorou a se recuperar dessa crise. Depois veio a crise provocada pela corrida imobiliária norte-americana, vocês se lembram bem, não faz muito tempo. Depois veio a crise gerada pelo endividamento dos países da zona do euro. Tudo isso teve suas repercussões que atingiram todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Eu não creio que nós devemos ou podemos fechar os olhos para a realidade de uma economia globalizada como nós temos hoje. Mas fato é que José não convocou uma coletiva de imprensa para apontar os culpados. Ele não ficou falando na televisão. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. A partir de Gênesis 41:13, nós temos os detalhes disso. E nunca é demais nós prestarmos atenção porque não sabemos. Principalmente você que é mais novo, que me ouve, se um dia Deus haverá de convocar você para fazer parte da administração de uma crise. Seja de que ordem for. Crise, quem sabe, que põe em risco muitas vidas e você seja vital para resolver isso. Prestemos atenção no que a Bíblia apresenta como a solução encontrada por José. Primeiramente, José, numa primeira etapa, forneceu comida aos egípcios e às nações próximas em troca de dinheiro. Diz o texto bíblico, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Aí os mais velhos que estão me ouvindo nessa hora estão dizendo, opa, será que o Collor leu essa história aqui? Confisco de poupança, etc. Não é coisa nova, você está dizendo. Só que José não fez isso levianamente. Na calada da noite.
Havia uma necessidade e ela era grande. Bem diferente daqueles que se lembram do tal do Plano Collor. E José assumiu o controle do dinheiro em troca de comida, dando ao povo a opção de obter comida. Ele disse mais ou menos assim: existe comida, mas vocês vão ter que comprá-la. Aqui não existe bolsa preguiça. O estoque regulador do governo é suficiente para vocês se alimentarem, mas ele tem que ser comprado. José, num segundo passo, forneceu comida aos egípcios e aos das nações próximas em troca de rebanhos, dizem os próximos versículos. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O raciocínio é o mesmo que José aplicou na compra dos grãos, só que agora a moeda de troca mudou. Mais uma vez, durante um ano inteiro, diz o texto, José trocou as posses dos egípcios, seus rebanhos, por comida, por grãos para serem plantados. Numa terceira etapa, José, depois de sustentá-los aquele ano inteiro em troca dos rebanhos, forneceu comida aos egípcios e às pessoas das nações próximas em troca das terras deles. A partir do versículo 18. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Reparem que a reforma agrária aqui foi às avessas. José fez de acordo com a sugestão que o povo apresentou a ele. O desespero era tal que partiu do povo a sugestão, conforme nos mostra o texto. Assim José comprou, versículo 20, todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Eu repito, gente, nós não podemos nos esquecer que isso aqui se processou há 3.900 anos, quase 4.000 anos atrás. Hoje nós temos a tendência de olhar para uma coisa assim como injusta. Nem nos dando conta, preste bem atenção no que eu vou falar agora, nem nos dando conta que o imposto predial que você e eu pagamos para o governo a vida inteira é para que nós possamos chamar a propriedade em que nós moramos de nossa. Acontece que o sistema existente naquela época era no mínimo feudal, no mínimo. E José, dentro desse sistema, ele agiu o mais criteriosamente possível. Isso fica claro com as últimas duas medidas, as medidas finais que ele adotou. Nessa mesma etapa, José forneceu aos egípcios e ao povo das nações próximas grãos em troca das próprias pessoas. Mas não nos esqueçamos, isso por causa do implorar desesperado do próprio povo. Foi sugestão do próprio povo. Versículo 21. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão
de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Agora as terras e as pessoas pertenciam a Faraó. Por isso, para ser coerente e continuar suprindo o povo com comida até que cessassem os anos de fome, José, por fim, forneceu comida aos egípcios e aos povos das nações vizinhas em troca de parte da produção deles. Versículo 23. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E se as críticas ainda não começaram enquanto eu exponho esse texto, a essa altura elas começam. Muitos enxergam José ao fazer isso como que tirando proveito do povo. Eu me recordo de um rapaz em Belo Horizonte, enquanto eu dava estudos sobre a vida de José num retiro de carnaval no ano de 2002. Ele passou a tarde inteira conversando comigo, tentando me convencer que a atitude de José nesse particular foi egoísta, visava tirar proveito pessoal. Ele era um ardoroso defensor das políticas de um partido que na época era oposição. Eu teria muita curiosidade em ouvi-lo hoje, depois do seu partido ter assumido o poder. E de tudo que ocorreu com o seu partido, todas as crises de corrupção que eu citei, crises, aliás, deflagradas, em sua maioria, por causa da ideologia desse partido que, no fundo, visava tirar proveito pessoal. Queridos, eu não defendo, nem nunca defendi, e nem nunca haverei de defender, uma posição político-partidária por saber que a política partidária não resolve os problemas de uma nação. É o Evangelho de Cristo que transforma as pessoas e, consequentemente, transforma nações. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer uso de pessoas, como ele fez uso óbvio de José para mudar rumo de nações, para solucionar crises de ordem social. Eu tenho um amigo pessoal que mora numa outra região do Brasil, que eu não vou dizer onde é, que é um verdadeiro José. Um José de nossos dias. Ele já foi secretário de Estado em seu estado durante 2 mandatos consecutivos. Um homem que fez um ótimo trabalho, pensando no povo. Eu não descarto a possibilidade de homens assim virem a ser um ministro de Estado, virem a ser um presidente da República. E uma vida assim nas mãos de Deus pode fazer a diferença que a vida de José fez naquela época. Mas isso é bem diferente de achar que um partido político vai mudar os rumos da nossa nação. Quem acredita nisso não viveu o suficiente para perceber que, em se tratando de política partidária, é tudo farinha do mesmo saco. Daí a Operação Lava Jato, que não me deixa mentir. Eu confesso que eu tendo de ser irônico diante da credulidade ingênua dos idealistas que pensam existir partidos políticos completamente honestos, desinteressados em projeção e proveito partidário, e que haverão de resolver o problema da nação. Eu quero dizer para vocês que homem público que não conhece a Cristo Jesus, Senhor Cristo Jesus, e que não é verdadeiramente compromissado com Ele, com raríssimas exceções, eu diria até gratas,
pensa só em si mesmo. Pensa só em engordar sua conta bancária em paraísos fiscais. E em seu futuro como homem público. Futuro político para galgar posições cada vez mais altas nos escalões de poder e disso sempre tirar um proveito pessoal, enriquecer mais, etc. Isso faz parte da realidade humana que se chama depravação total, que nós temos que admitir que existe, conforme a Bíblia. Disse que tendo que ser irônico, porque eu até me imagino me reencontrando com aquele rapaz lá de BH, que hoje já não é tão rapaz assim, passados uns 15 anos daquela nossa conversa naquela tarde. Sabe o que eu diria para ele? E aí? Repensou a estratégia de José? Ou será que no lugar da estratégia de José você implantaria, digamos, fome zero? Entendam a minha ironia. Eu não desejo incitar desrespeito aos nossos governantes. Sei muito bem que a Bíblia ensina a respeito de orarmos por eles e de os vermos como servos de Deus, embora em sua grande maioria nenhum deles tenha a mínima noção de que são servos de Deus, e por isso terão um juízo que vai pesar sobre eles por serem maus servos. O que eu não desejo ver, francamente não tolero ouvir, são pessoas tendo uma ingenuidade, na minha ótica, uma ingenuidade espiritual. Ingenuidade que acredita que os problemas de uma nação se resolvem por meio de homens sem a intervenção de Deus, sem dependerem de Deus como José fez. E quando se tem essa visão ingênua, é fácil virar presa de uma teologia liberal, que tantas vezes se confunde com ideologia política. Teologia que se fascina em encontrar ou procurar encontrar erros na Bíblia. Como a sugestão daquele jovem na conversa comigo dizendo que José foi corrupto na sua maneira de agir. O motivo pelo qual o plano com digamos assim, um certo tom de crueldade, alguns podem até ver assim, de José, o motivo pelo qual ele deu certo é porque as situações de emergência e de calamidade nacional, nessas horas, o governo tem que assumir a responsabilidade de resolver. Porque ele é que tem os recursos nas mãos. E José fez o que fez, porque a sua única motivação humana era de fazer com que o povo sobrevivesse a 7 anos de fome. E ele sabia que agindo assim ele estaria glorificando a Deus, estaria dando cumprimento aos sonhos que Deus lhe havia dado na sua mocidade. José não estava interessado em engordar a sua conta bancária secreta nos paraísos fiscais do Oriente Médio, não. Iludindo o povo com um marketing político, com lorota de que dinheiro não é, o dinheiro que está lá no paraíso fiscal não é seu, só porque está numa dessas chamadas trustes, da qual se é beneficiário, usufrutuário, mas não se é titular. E só para que nós fiquemos bem convictos dessa realidade, de que José adotou medidas drásticas por genuíno amor pelo povo, ouçam as palavras do próprio povo, ao final desse plano de emergência de José. Versículo 25. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecemos, seremos escravos do faraó. Eles voluntariamente se dispuseram à escravidão. Porque estavam gratos. E também porque não havia outra solução. O faraó garantiria a subsistência dele.
José havia, conforme as próprias palavras deles, salvo a vida deles. Versículo 26. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Você acha injusto José ter retido 1/5 da produção como pertencente a faraó, ou seja, 20% de imposto para o governo? Lembrando que eles estavam plantando agora nas terras que pertenciam ao faraó, pertenciam ao governo? Ou seja, faraó, o governo, o trono, emprestava a terra, dava todos os insumos para o plantio e eles só pagavam por isso 20% de imposto. Sendo escravo. Você já viu escravo ter direito a 80% de lucro? Aponte outro exemplo de dignidade humana ao longo da história que se compare ao que José fez. Nós não vamos encontrar. O mesmo imposto de 20% que José cobrou sobre a produção no momento da fome já existia no tempo da fartura. Se você quiser checar isso, está no capítulo 41, versículo 34. José era tão justo e tão bom administrador que o povo plantava e colhia das terras agora pertencentes ao governo, e repito, na qualidade de escravos, eles ainda podiam guardar e negociar 80% desse plantio. Mas cuidado ao olhar para a palavra de Deus e querer ver injustiças. Principalmente se você se estriba numa visão, numa ideologia político-partidária, para ter essa visão da Bíblia. Um dia você terá que se explicar a ninguém menos que ao próprio Deus. E eu não gostaria de estar na sua pele. Eu preciso concluir. Observe algumas coisas que não deixam de ser aplicações práticas interessantes do que o texto bíblico nos ensina. As crises, elas não respeitam pessoas, atingem a todos. Ricos, classe média, pobres. É claro que os ricos se saem delas com maior facilidade, nós sabemos. As crises exigem que reexaminemos o nosso propósito de vida. Elas nos forçam a pensar primeiramente se temos um propósito de vida. Depois, se o propósito de vida que nós temos é digno. Se ele traz glória para Deus. Em terceiro lugar, as crises nos levam a reavaliar as nossas prioridades. Os egípcios entregaram tudo para poder manter o mais importante, a vida. José, como administrador público, precisou rever as prioridades de sua administração para aquele momento. A prioridade de José, na verdade, passou a ser a preservação da vida dos egípcios. Em quarto lugar, as crises também nos fazem reafirmar os nossos princípios. Em momentos assim é que nós descobrimos no que nós verdadeiramente cremos. A crise revela o que está dentro de nós. Só relembrando o exemplo, quando a tentação sexual se abateu sobre José, ficou claro quem ele era e no que ele cria. Mas em suma, como podemos caracterizar a atuação de José como homem público diante da crise? O que podemos cobrar de nossos homens públicos? E o que devemos fazer caso um dia venhamos a ocupar algum cargo em que tais princípios se apliquem? Primeiro, José sabia que Deus o tinha capacitado para o desafio que agora estava diante dele. Ele arregaçou as mangas e trabalhou. Ele não ficou tentando achar culpados. Ele não ficou com um discurso vazio, via programas de horário político, via de marketing político que só enriquece os marqueteiros. Segundo, José puxou para si a responsabilidade e fez o que era necessário, por mais duro que possa ter parecido, para que o povo pudesse sair da crise com vida.
Ele agiu com completa integridade de intenções e de execução das medidas drásticas que ele adotou. Repito que José não engordou sua conta bancária num paraíso fiscal e não se valeu da crise existente para implementar um nepotismo semita, com cabide de emprego para todos os seus irmãos, todos os seus familiares, e a família era grande. Terceiro, José se manteve como responsável pela administração da crise até o povo ser completamente suprido, até o término da crise, a ponto de o elogiarem e dizerem, conforme já dissemos: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. É importante que nós aprendamos não só como José gerenciou as suas crises pessoais, porque nós já estudamos em detalhes com relação à tentação sexual, com relação à adversidade, com relação ao sucesso, com relação ao perdão, mas que também entendamos como ele, posto por Deus num cargo público, desempenhou sempre de todo o coração como para o Senhor e não para homens. A chave da integridade de José, ao atuar como homem público gerenciando uma crise nacional, mundial na verdade, era a mesma que ao gerenciar qualquer uma de suas crises pessoais. Ele enxergava a soberania de Deus, ele cria na providência de Deus, ele sabia que ele prestava contas, em última análise, a Deus. Minha sincera oração é que nós sejamos competentes para ter vitória não somente nas crises pessoais, mas que nós sejamos capazes de gerenciar as crises onde quer que Deus nos coloque para abençoar outras vidas. E se algum dia você que me ouve vier a exercer um cargo público no âmbito municipal, no âmbito estadual ou até no federal, José é um exemplo que merece ser. Nunca se